Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Pedro Guedes. O assunto do dia, obviamente, não ia ter como ser outro. Batman, ou The Batman. Eu não entendi muito bem por que a Warner Brasil tirou o artigo O do título do filme, já que o nome do filme em inglês é The Batman. Aqui no Brasil ficou só Batman, mas enfim. O Batman. Antes de falar sobre o filme, eu queria falar sobre dois assuntos importantíssimos aqui. Primeiro de tudo, é que eu participei do Supercuts, podcast sobre cinema apresentado pela Larissa Paiva, pelo Gabriel Carvalho e pelo Thiago Maia, para falar sobre os outros filmes do Batman que precedem esse filme agora dirigido pelo Matt Reeves. Eu participei de um episódio do Supercuts sobre os dois filmes do Batman dirigidos pelo Tim Burton, que eu gosto muito, diga-se de passagem, o episódio ficou bem legal. Participei também sobre um podcast sobre a trilogia do Christopher Nolan, sobre o Batman, e também vou participar de um podcast sobre o The Batman do Matt Reeves. Então fiquem ligados, os links vão estar todos aqui na descrição, o papo ficou muito legal. E o segundo papo que eu queria abordar é um papo que vai além de cinema e que eu acho que eu deveria trazer pra cá, ainda mais nesse vídeo aqui, que é um vídeo que eu imagino que vai ser mais visto do que a média do canal, que é o seguinte: título de eleitor. Esse ano é ano eleitoral, 2022, a gente vai às urnas escolher um novo presidente, novos senadores, novos deputados estaduais, novos deputados federais e novos governadores. E eu quero saber de você, a sua situação eleitoral já está em dia? Você acabou de fazer 16 anos, ou então vai fazer 16 anos até o dia 2 de outubro e ainda não tirou seu título de eleitor? Você mudou de município recentemente e ainda não transferiu seu título? Pois bem, você tem até o dia 4 de maio para transferir ou tirar o seu título de eleitor. E eu tô falando isso aqui porque eu acho que isso daqui é muito mais importante do que qualquer papo sobre Batman que a gente vai ter. Já faz um bom tempo que eu adotei aqui a postura de não separar as coisas. Você não pode falar sobre política porque o canal é sobre cinema e você vai estar misturando as coisas. É para misturar mesmo, alguns assuntos são importantes e eu acho que se eu tenho um veículo, se eu tenho o meu espaço particular de comunicação, eu tenho que usá-lo para comunicar as coisas que eu acho mais pertinentes e uma delas é política, ainda mais no ano eleitoral, onde a gente precisa limpar esse câncer, essa escória bolsonarista do Brasil de uma vez por todas. Então, se você ainda não tirou nem transferiu o seu título de eleitor, tire ou transfira o seu título de eleitor. Você tem até o dia 4 de maio. As informações de como você pode fazer isso pela internet vão estar aqui na descrição também. Por favor, não bobeia. Batman, mais um filme sobre o Homem-Morcego, mais um filme sobre o Cavaleiro das Trevas, mais um filme sobre o super-herói mais popular e mais amado da DC Comics. E a essa altura do campeonato eu acho que a pergunta é meio inevitável. Será que a imagem do Batman não tá começando a ficar um pouco desgastada? Enfim, o que esse novo filme tem a propor de novo sobre o Batman? E a boa notícia é que esse novo filme, dirigido pelo Matt Reeves, ele tem uma personalidade própria. Ele tem coisas novas a oferecer sobre o personagem, sobre o universo do Homem-Morcego, sobre os vilões, sobre a mentalidade do Bruce Wayne, que tornam esse novo esforço um esforço digno de nota. E mais do que isso, mais do que ser um filme de super-herói com uma personalidade própria, ele é um filme que tem uma voz particular de um diretor com uma visão muito própria e muito bem definida sobre o que ele queria fazer com aquele personagem e que é uma visão diferente do que a gente tinha visto em outros filmes, embora as similaridades eventualmente existam, ocorram e sejam óbvias. Esse novo filme, ele, como eu falei, ele é dirigido pelo Matt Reeves, que é o mesmo diretor de Cloverfield, que é o mesmo diretor dos dois últimos Planeta dos Macacos. É um diretor que eu gosto muito, ele é um diretor que tem um currículo pequeno, mas muito expressivo, e o resultado final é positivo. Eu gostei bastante do filme, acho que ele tem sim os seus problemas, eu vou discorrer sobre eles um pouquinho mais à frente, mas de um modo geral eu gostei muito desse novo Batman. Em primeiro lugar, eu gosto de como que esse filme ele se estabelece com relação a gênero. Embora ele seja, na superfície, um filme de super-herói, que tem todas aquelas questões, ele vai ser um filme que vai se transformar em bonecos para serem vendidos no Bob's ou no McDonald's ou onde quer que seja, ele é um filme que ainda assim se estabelece menos como um filme de super-herói e mais como um filme de investigação à la Seven, à la Zodíaco. Em alguns momentos ele até tem umas pinceladas de filme noir que tornam esse filme um filme diferente do que a gente está habituado a ver de Batman. E dentro dessa chave específica que eu falei, eu não vou ficar surpreso se muitos espectadores que forem assistir a esse filme saírem do cinema frustrados, decepcionados com o resultado final, porque ele não é um filme de ação,
Ele não é um filme de pancadaria, na verdade ele tem pouquíssimas cenas de ação, ele só vai ter ação mesmo lá pro clímax, e quando tem ação lá no clímax, que dura poucos minutos, não é uma ação megalomaníaca, pirotécnica. Na maior parte do tempo, esse é um filme muito mais sobre diálogos e sobre investigações e sobre o que vai levar os heróis a desvendarem o paradeiro dos vilões, o que eles estão tramando, do que necessariamente um filme sobre pancadaria, sobre perseguições, sobre tiro, porrada e bomba. E a princípio, essa questão que eu tô abordando, ela tinha tudo para ser uma questão que me incomodaria também. Porque, de um modo geral, a gente também viveu, depois do Batman do Christopher Nolan, que foi um Batman que sugeriu uma visão mais realista para aquele personagem, que fugia um pouco desse aspecto fabulesco do universo dos super-heróis. Depois disso, a gente viveu uma overdose de filmes de super-heróis que tentavam desajeitadamente se encaixar dentro desse mesmo padrão que a trilogia do Christopher Nolan tinha conseguido trabalhar bem. Quarteto Fantástico, Batman vs Superman, Novos Mutantes, o próprio Homem-Aranha do Mark Webb, eram filmes que tentavam investir num realismo e numa sobriedade e numa paleta cinzenta, dessaturada, que não combinava com aqueles personagens específicos e os resultados costumavam ser desastrosos. Porque não adianta você pegar qualquer super-herói e tentar encaixar ele dentro dessa mesma abordagem estética que o Christopher Nolan tinha conseguido introduzir no Batman dele. Isso sempre foi uma coisa que me incomodou, porque na minha visão, pelo menos, a impressão que eu tinha é que vários desses filmes, eles tinham meio que vergonhinha de serem filmes de super-heróis, de se assumirem como que eles eram, como aventuras escapistas, infanto-juvenis, bobinhas, bobocas de um modo geral. Se a gente pega os Batmans do Tim Burton, eles eram filmes sombrios, mas eles não se sentiam obrigados a não serem, a negarem que eram filmes de super-heróis. Eles assumiam que eram filmes de super-heróis. Sombrios, mas ainda filmes de super-heróis. E eu acho que o fato do Batman do Christopher Nolan ter fugido muito desse aspecto fabulesco dos filmes de super-herói acabou permitindo com mais facilidade que esses públicos mais preconceituosos com filmes de super-heróis aceitassem aquele filme com uma facilidade maior e, com isso, inspirassem Hollywood a passar os próximos 10 anos tentando investir nessa abordagem estética, tentando transformar os seus filmes de super-heróis em filmes mais sérios, mais sóbrios, mais densos, ou pelo menos com uma aparência de densidade maior, para que esses públicos que tinham preconceito com filme de super-heróis aceitassem esses filmes com uma facilidade maior. De certa forma, é até um derrotismo. Esse novo filme do Batman, eu não senti de maneira alguma esse cinismo específico. Embora ele fuja de várias convenções, ele fuja do template padrão de filme de super-herói, a aventura com humor, e cores e cenas de ação e dinamismo e agilidade na trama, ainda assim, eu senti que o Matt Reeves ele fez tudo isso, ele tomou essa abordagem porque ele realmente tinha uma história para contar dentro dessa chave específica. Ele realmente, sinceramente, tinha um retrato novo a pintar sobre esse super-herói específico através de uma abordagem que, de certa maneira, fugisse um pouquinho das convenções do filme de super-herói, que fosse um filme de investigação. E é interessante porque ao longo de toda a minha vida eu sempre escutei uma reclamação muito constante que eu escutei sobre os fãs de quadrinhos, sobre os filmes do Batman que tiveram até hoje, é que os filmes do Batman que Hollywood produziu até hoje, Tim Burton, Joel Schumacher, Christopher Nolan, Zack Snyder e por aí vai, é que eles não exploravam muito esse aspecto detetivesco do personagem. Porque nos quadrinhos tem esse negócio, né, do Batman ser o maior detetive do mundo, e nos filmes que a gente teve até hoje, a gente mal via isso. E esse é o ponto que mais interessa ao Matt Reeves nesse filme aqui. É um filme muito mais de investigação do que uma aventura de super-herói. Eu não senti que ele faz isso por vergonhinha. Eu não senti que ele faz isso por uma determinação, por uma vontade de se autoafirmar como algo a mais do que um mero filme de super-herói. Tanto é que ele nem perde muito tempo explicando as bizarrices do universo dele. Quando a gente vê, por exemplo, a versão da Mulher Gato, que é uma versão bem mais realista do que as outras versões que a gente viu, ele não para explicar como que ela aprendeu a lutar, como que ela virou uma gatuna, como que ela fez isso, como ela fez aquilo, como é que ela descolou aquele uniforme. O próprio Batman, ele ainda assim não se sente obrigado a perder tempo explicando minuciosamente cada detalhe, como que ele descolou aquele traje, como que ele descolou aquela tecnologia, como que ele descolou aquele Batmóvel, como que ele descolou aquela armadura que é a prova de qualquer bala, que é a prova de explosões. Não, o filme não está interessado nisso. Não é esse tipo de realismo cínico que interessa ao Matt Reeves. O Matt Reeves ele está realmente interessado em contar uma história de investigação
com toques noir de vez em quando, pontualmente aqui e ali, que por acaso é protagonizada por um cara que se veste de morcego e que é um vigilante de uma cidade que remete a uma cidade normal, mas ainda assim ela tem alguns toques que são muito fabulescos, que tornam ela uma cidade muito particular de quadrinhos mesmo. Aquelas gangues locais que pintam o rosto de caveiras ou de palhaços, são gangues bem que parecem ter saído de quadrinhos mesmo, até do Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller. E de um modo geral, é uma história de investigação criminal que o filme conduz bem. A gente entende como que um ponto leva a outro, que leva a outro, que leva a outro, qual que é a função de personagem X ou Y. Embora o filme tenha personagens demais, tem muito personagem que o filme parece que vai inserir só pra tentar tornar a história mais complexa, pra tentar encher linguiça mesmo, quando na verdade a história ela é muito mais direta do que ela parece ser. Eu acho que o filme é sim muito longo e muito prolixo e muito redundante de um modo geral. Como eu falei, ele é uma história que o filme até conduz bem, a gente entende como que um ponto se liga ao outro de maneira bem clara, mas como eu falei, ele tem personagens demais, ele tem situações que se prolongam demais, ele tem muitas cenas que realmente são prolongadas além do necessário. Na minha concepção, pelo menos, com o objetivo de alcançar uma duração de 3 horas mesmo. Porque na cabeça do filme, parece que na cabeça do Matt Reeves, o fato do filme ter 3 horas de duração significa que ele é um filme ambicioso, adulto, complexo, quando na verdade ele só é um filme que perde um pouco de ritmo. Mas ainda assim, depois que vem a segunda metade do filme, ele se encontra com relação a ritmo, com relação a dinamismo, e aí realmente o filme engata completamente. E ainda assim, embora eu tenha falado da primeira metade, a primeira metade do filme ela tem coisas maravilhosas. Os primeiros 15 minutos do filme são espetaculares, porque eles conseguem estabelecer o personagem como uma força de Gotham City, um efeito colateral de Gotham City, como algo que só aquela cidade específica poderia estabelecer. Desde o início, Gotham City é um personagem à parte do filme, com as suas situações paralelas que vão se construindo. Ele vai armando todo esse palco de eleições e da criminalidade que está surgindo e da maneira como Gotham City não sabe como reage à chegada do Batman no seu contexto específico, e principalmente como que ela reage à chegada do Charada na cidade, como que a criminalidade está completamente tomada, como que o Carmine Falcone praticamente é o prefeito de Gotham City, independente de quem vai ser o próximo prefeito ou a próxima prefeita, e como que tudo isso vai ter uma consequência grande lá no terceiro ato. O filme realmente vai estabelecendo esse clima de bomba-relógio que me remeteu muito ao próprio Watchmen. A maneira como a voz do Batman surge desde o início da projeção, numa narração em off, falando cuidadosamente, minuciosamente, cada componente daquela cidade, me remeteu muito à maneira como Rorschach falava lá no Diário do Rorschach, lá no Watchmen. Ou então, se a gente quiser ir mais longe ainda, me remeteu muito à maneira como o Travis Bickle descrevia a cidade de Nova York lá no Taxi Driver do Scorsese. E o mais interessante é que, assim como acontecia com o Rorschach, com o Travis Bickle, a descrição que o Bruce Wayne oferece sobre Gotham City naqueles momentos iniciais é uma descrição muito superficial e muito abrangente sobre Gotham City. Essa cidade está perdida, a criminalidade está alta, essa cidade está imunda, está suja, a sujeira tomou conta de Gotham City. E o Batman, ele não sabe qual é a motivação dele dentro daquele cenário específico de caos absoluto que nem ele mesmo entende. Ele não sabe por que ele faz o que ele faz, ele até fala em certo momento que as ações dele como Batman talvez tenham até piorado a situação de Gotham City e que ele não sabe o que ele vai fazer. Se ele para ou se ele continua lutando. Ao mesmo tempo, ele se sente obrigado a continuar tentando, se sente obrigado a continuar lutando contra a criminalidade, independente se isso vai prejudicar ainda mais Gotham City. Ele não é a justiça, ele não é a esperança, ele é a vingança. E isso é muito importante por conta justamente de todo o arco que o personagem vai atravessar ao longo do filme e de toda a história do Charada que a gente vai ver ao longo desse filme. Como eu falei, o Batman nesse filme, ele é praticamente um incel. Ele é quase um incel. Ele é um maluco, ele é um doente, ele é um cara que vive recluso. A performance do Robert Pattinson é uma performance que imprime uma insanidade reprimida naquele personagem. Ele não é um personagem que parece se sentir à vontade com ambiente nenhum. Desde o princípio, ele já surge como uma figura pálida, pesarosa, com a coluna arqueada, com um tom de voz sussurrante. Parece estar o tempo todo machucado, como se ele estivesse se esforçando muito para emitir qualquer tipo de som que fosse. E isso tudo é cria justamente do trauma dele com os pais dele. Só que é interessante isso, porque, em primeiro lugar, o filme não mostra de novo
ao assassinato dos pais do Bruce Wayne, graças a Deus, né? Porque já seria a 50ª vez que a gente vê isso. E ao mesmo tempo eu gosto muito de como o Matt Reeves ele consegue mostrar pra gente o passado do Bruce Wayne de maneira completamente imagética, em imagem. Ele não precisa falar necessariamente nada. Basta a gente ver o Batman olhando pro filho de uma vítima, de um cara que foi assassinado, e pensando, a gente vendo o olhar dentro dele, que a gente já imagina, pronto, foi por isso. Então, só em imagem o cara já consegue estabelecer tudo. Maravilhoso isso. E, ao mesmo tempo, o filme ele também faz uma coisa muito interessante, que é voltar às origens do Batman, não necessariamente para mostrar o assassinato do Bruce Wayne, mas para mostrar as motivações do Bruce Wayne que levaram ele a fazer essa loucura de se vestir como morcego e dar porrada em pobre na rua. Isso daí é algo que o próprio filme aborda. Tem um momento lá que a mulher gato chega pra ele e fala: pô, você é claramente um riquinho, filhinho de papai, a gente tem que continuar confiando em vocês que são brancos, privilegiados e tal. Só que assim, tipo, ela pode até não saber disso, mas ela tá coberta de razão. É exatamente o caso. O Batman é um riquinho, filhinho de papai, com herança multimilionária, que usou o trauma dele pra bater em pobre na rua. Por isso que ele é a vingança, por isso que ele começa o filme com sentimentos tão ruins dentro dele. E à medida que o filme vai passando, esse Batman incel, que não consegue se relacionar com praticamente ninguém de maneira minimamente social, e que justamente por conta disso cria uma ojeriza muito grande ao mundo real, vamos dizer assim, e às outras pessoas, à medida que o filme vai passando, a figura do Charada, ela vem justamente para confrontar o Bruce Wayne como essa força de Gotham City. Porque o Charada, ele é justamente o outro lado da mesma moeda que criou o Bruce Wayne. Ele é um cara com várias similaridades, ele é um incel realmente assumido. Inclusive, ele é um incel clássico. Só que eu acho que eu nem vou conseguir abordar muito esse assunto aqui, porque senão eu vou acabar entrando em spoilers. Mas enfim, o Charada desse filme, ele é um retrato dos tempos que a gente está vivendo hoje de maneira muito assustadora. E a similaridade entre Batman e Charada é uma coisa que o próprio filme estabelece desde o princípio. Ele já começa o filme obrigando o espectador a enxergar uma certa situação através do ponto de vista do Charada, com uma câmera subjetiva, com um POV que mostra o ponto de vista do Charada diante de uma certa situação, espiando a presa que ele vai atacar, como se ele fosse um voyeur de Gotham City mesmo. E lá na frente, o Matt Reeves ele volta a usar esse mesmo recurso com o Batman, com o Bruce Wayne espiando a Mulher Gato de longe, numa relação também de voyeur de Gotham City, espiando o que ele vai fazer com aquela presa que ele vai perseguir. Então, só com isso, ele já consegue estabelecer o Batman e o Charada como figuras análogas. E à medida que o filme vai passando, e ele vai mostrando pro Bruce Wayne e pra gente que o Charada, ele é tão cria de Gotham City quanto o Bruce Wayne, inclusive dividindo as mesmas motivações e mesmas similaridades, é que o Bruce Wayne e o público vão percebendo o quão sem sentido é aquela babaquice dele se vestir de Batman, o quão absurdo é o super-herói de um modo geral, e o quão sem rumo da vida tava o Bruce Wayne. E eu acho muito bonito como que dentro disso tudo, o Matt Reeves ele escancara tudo isso e ele consegue chegar ao terceiro ato encontrando uma motivação nobre para aquele personagem, uma evolução, um amadurecimento. Ele entende o quão danoso ele tá sendo para Gotham City, sendo quem ele é, e o terceiro ato do filme é muito bonito isso. Ele consegue estabelecer o Batman finalmente como uma figura de esperança. Eu não vou falar o que acontece, mas é muito bacana isso. Como é que nos minutos finais da projeção, o Matt Reeves ele consegue fazer o que a DC tá há 40 anos tentando fazer com o Super-Homem e não consegue, e que o Nolan demorou 3 filmes para conseguir fazer, que é estabelecer o Batman como um símbolo de esperança, como um cara que vai guiar aquelas pessoas, aquele povo, aqueles cidadãos comuns para um caminho melhor, para um caminho mais nobre, para salvação, quem sabe. É um cara que estava completamente perdido e sem motivações e que acabou encontrando motivações nobres justamente porque ele tentou se conhecer, ele buscou o autoconhecimento e buscou entender a sociedade ao redor dele. Então, dentro disso, eu acho que ele é um filme realmente até bem complexo, repleto de tons de cinza. The Batman é um ótimo filme, é um filme bem legal, não acho que seja um filme perfeito, não acho que seja o melhor filme do Batman, mas é um filme com muitas questões muito interessantes, é um filme que eu respeito e valorizo muito o fato de que ele é um filme de uma franquia tão extensa e que a gente já tá careca de conhecer e que ainda assim consegue trazer uma personalidade nova para aquele personagem, para aquele universo, para aqueles vilões. Enfim, gostei bastante desse Batman do Matt Reeves. É isso, agora eu quero saber de você, o que você achou de The Batman, diga aqui nos comentários, compartilhe para os seus amigos, se inscreva no canal, visite o depoisdocinema.com.br, onde eu vou escrever sobre esse filme com mais detalhes, e é isso, grande abraço e até a próxima.